GT15, História da Educação Matemática. Era editora adjunta da STEMAT, Revista de História da Educação Matemática, desde 2015. Atuou como avaliadora do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Seja bem-vinda, professora. A fala é toda sua. Bom dia a todos e a todas. Eu começo também reiterando o que nós falamos o dia todo de ontem, né? A alegria, a felicidade de estarmos aqui, de estarmos de novo num evento presencial, de poder rever muita gente. Eu estou muito feliz. Só tenho a agradecer, Rubi, a Lucas, por essa oportunidade. E mais feliz ainda, porque eu comentei muito ontem, que eu acho que essa ideia de fazer um colóquio, um evento de livro didático, permitiu alguma coisa que eu venho tendo muita necessidade nos últimos anos, que é dos GTs se conversarem. Nestes últimos tempos, com essa ideia de tem o GT de formação, tem o GT de modelagem, tem o GT de tecnologia, e cada um fica, aí tem o evento dos específicos, né? E tem poucas oportunidades para a gente conversar um pouco para além das especificidades. Então eu, por exemplo, tenho ficado muito na história da educação matemática. E essa é uma necessidade, né? Quer dizer, a gente fica falando, quem que se interessa pelo passado da educação matemática? A gente andou muito, até por essa minha trajetória, a gente faz, a base teórica que a gente usa nos nossos estudos é muito relacionada à história da educação. Então, nos últimos anos, nós frequentamos muitos os eventos de história da educação. Só que eles também não se interessam muito por matemática. Então, a gente fica meio sem... Aí eu falei, não, tem que se aproximar. Então, assim, estou muito feliz por essa oportunidade. Obrigada mesmo. Bom, eu sou a professora Célia, tenho uma trajetória, rapidamente, para quem não me conhece. Eu fiz mestrado e doutorado na PUC, trabalhei na PUC por muito tempo, e sempre trabalhei com geometria, mas o meu doutorado foi com cabris geométrico, para vocês terem uma ideia. Eu estava na modernidade, trabalhando com formação de professores e tudo mais, era moderno. Aí, logo depois, eu recebi um convite para entrar neste grupo de pesquisa, o qual eu estou até hoje, 15 anos depois. E no momento, né, naquele tempo lá, muito tempo atrás, né, a perspectiva do trabalho desse grupo, eu era uma recém-doutora, sem saber para onde ia, me encantou, principalmente por causa do trabalho em grandes projetos, sempre coletivamente, só porque eu comecei do zero. Para quem estava na tecnologia, eu fui do passado. E aí eu achei que para eu não abandonar as minhas raízes, eu precisava segurar alguma coisa. Eu segurei a geometria, né? Então, ao longo de todo esse tempo, eu venho pesquisando, estudando o passado do ensino da geometria, tá? Então, assim, vamos ver se vai dar certo isso, porque tanto tempo sem a gente... Então, eu dividi assim um pouco a minha fala. Primeiro, para dizer um pouco, né, que eu estou falando deste lugar da história da educação matemática, que talvez muitos nem sei se conhecem, não conhecem, que tanto que já ouviu falar. Depois eu vou falar um pouco, né, das fontes que a gente utiliza para produzir essa história e essa relação com os livros didáticos, falar um pouco sobre isso. E depois eu escolhi alguns resultados de pesquisa de um tempo um pouco mais próximo do nosso, que é o movimento da matemática moderna, que acho que todos aqui, alguns viveram, outros pelo menos já ouviram falar deste movimento, que são alguns resultados produzidos por este campo nos últimos anos, certo? Bom, então, assim, se a educação matemática é nova, a história da educação matemática é mais nova ainda, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os primeiros trabalhos começam meio que junto, lá no final do século XX, né? Mas os primeiros grupos de pesquisa, a gente tem aí uns 3 grupos que foram criados bem lá no finalzinho. O IFEM, que até hoje, esses grupos foram os primeiros, digamos assim, incentivadores, né, para começar a estudar essa área, né? Então, assim, o grupo lá da Unicamp, que até hoje também continua estudando e já deu muitos frutos, o GEMAT, que eu participo, que foi criado na PUC, o GOEM aqui na Unesp, né? Então, hoje nós temos muitos mais grupos do que esses, né? E a área realmente ganhou uma expansão, principalmente nos últimos 10 anos. Então, a gente tem conseguido, né, por várias facilidades e tudo mais,
ampliar este leque, né? Por exemplo, o Evento Nacional de Pesquisas Específicas, o primeiro começou em 2012. Este ano nós vamos estar na 6ª edição, 10 anos depois. Aí agora a gente conseguiu um espaço na SBEI, no GT15, então a gente vem caminhando. É uma diferença muito significativa ao longo desses 20 anos, tá? Bom, por que eu trouxe isso aqui? Uma coisa importante, porque quando a gente fala história da educação matemática, ainda é muito assim, história da matemática, história da educação matemática. Porque a história da matemática, apesar de também ser alguma coisa nova, ela já é uma disciplina incorporada à formação do professor de matemática, por exemplo. Já é alguma coisa que muitos já não se sentem mais incomodados. Mas é tudo a mesma coisa? Mais ou menos. Né? A gente, claro que mantém muitas relações por muito tempo. Por exemplo, esse espaço do ENAFEM é um evento nacional de história da educação matemática. Já existe um seminário muito anterior, Seminário Nacional de História da Matemática. Por muito tempo a gente apresentava os nossos trabalhos lá nesse seminário, que ainda continua tendo lá uma vertente de história da educação matemática. Mas tudo indica que a gente está ganhando espaços independentes, né? Mas acho que assim, uma coisa importante talvez de destacar aqui, até para a gente entender a partir da onde que a gente vai produzir essa história, é que a matemática, uma diferenciação que para nós se faz muito presente entre outras matemáticas possíveis, a diferença entre uma matemática científica e uma matemática escolar, né? E aí pensando assim, a matemática científica, ela tem as pessoas, os personagens, os atores que produzem essa matemática científica, tem uma comunidade, tem revistas, tem pessoas, elas têm uma demanda. Então, assim, historicamente e hoje, né, nós temos uma comunidade de matemáticos produzindo, se reunindo, discutindo, que eu pouco conheço o que eles estão fazendo, quais são suas necessidades e tudo mais, mas a gente sabe que tem. E a matemática escolar, claro que mantém uma relação, mas ela não segue. São outros espaços, é uma outra cultura, né? Então, assim, quem é que produz essa matemática escolar? É a escola, seus professores, as legislações que determinam, nem sempre são matemáticos que estão lá dando as regras dos programas e etc. Quer dizer, existem as finalidades da escola, não é formar professores nem resolver problemas da vida prática, né? Então, assim, ao longo do tempo, as finalidades vão mudando e as questões, então, acho que essa é uma diferenciação bastante significativa de pontuar. E aí, quando a gente fala assim, bom, nós vamos estudar, então, o passado do ensino, é o passado do ensino. Todos nós aqui somos professores. Comentei ontem numa sessão, professores ou formamos professores. O que nós sabemos dos nossos antepassados profissionais? É a mesma coisa, a gente precisa conhecer um pouco quem foi nosso pai, quem foi nosso avô, da onde a gente veio. Isso nos faz, né, nos dá um pouco mais de clareza para poder olhar até o presente. Então é um pouco nessa perspectiva. Por exemplo, hoje nós falamos o tempo todo aqui da importância do livro didático. Sempre teve livro didático? Os nossos antepassados professores sempre usaram livro didático? E como era a cara desse livro didático? Como é que foi isso, né? Então, assim, é um pouco nesse aspecto que a gente traz algumas reflexões. Então, para a gente olhar esse passado, a gente precisa de vestígios. Tudo para nós interessa. As legislações é uma primeira referência importantíssima, que são, em geral, as mais simples de serem encontradas. Os livros é uma segunda instância, uma segunda fonte igualmente importante, que apesar de serem difíceis de serem localizados e tudo mais, ainda tem um pouco de preservação. E aí tem revistas, por exemplo, revistas pedagógicas. Desde o século XIX, nós temos uma série de revistas pedagógicas circulando no país. As interações. Então, assim, uma coisa que às vezes as pessoas desconhecem, né? Mas hoje nós temos muito essa coisa da internet, nós estamos conectados, nós fazemos uma proposta aqui, nós não temos contato com outros países. Isso é de agora? Não, isso não é de agora. Né? Final do século XIX, mundialmente, uma das questões, quando os estudos da educação se aproximam da escola, a pedagogia começa a ser considerada uma ciência e começa a trazer a sua interferência, não só na matemática, mas na educação como um todo, existe todo um movimento internacional. E uma das grandes coisas é a criação de um museu pedagógico. O Rio de Janeiro cria um museu pedagógico.
em 1890, não sei bem. Mas não é o Rio de Janeiro. Os Estados Unidos tinha, a França tinha, a Alemanha tinha. Então essas coisas, né? E qual era a ideia do museu pedagógico? Expor materiais, dar cursos para professores, é a chegada dos materiais didáticos para a escola. As coisas chegam, porque antes não tinha coisas da escola. Então a ideia, este é um momento muito importante na história, porque é um momento de que percebeu-se que a criança não é um mini adulto. Ela tem uma maneira de aprender diferente. Então ela precisa de coisas, ela precisa, né? Então precisa ter materiais. A escola precisa ter materiais. E aí assim, tem brasileiros que vão para fora, que compram materiais, tem... Enfim, todas essas questões para a gente começar a entender um pouco, né? Como é que foram mudando essas coisas ao longo do tempo, tá? Bom, aí, como é que fica o livro? É aquilo que eu falei para vocês. Todos os vestígios são importantes para nós, mas o livro é uma coisa muito importante. Só que o livro didático hoje tem pouco a ver com o livro didático do século XIX. Né? Primeiro que não era para o aluno, era para o professor. Então eu trouxe aqui 4 exemplos, né? Na verdade. Aquele primeiro ali, princípios do desenho linear, é a capa. Princípios do desenho linear, compreendendo o uso de geometria prática. Ele, tudo indica, né, até agora, ele deve ser um dos primeiros livros que foram escritos destinados aos professores do primário. Nessa época se chamava Ensino de Primeiras Letras. Vejam que nós estamos em 1822 da independência, 1827 é o primeiro regimento que organiza o que deve ser ensinado nas escolas de primeiras letras. E teve um grande debate lá na Câmara dos Deputados e decidiu-se que a geometria tinha que fazer parte. Né? Porque tinha um grupo de deputados já desde esse momento que falava, não vai pôr geometria? Quem é que vai dar aula de geometria? Olha que debate antigo. E aí o grupo maioritário ganhou e entrou lá. Na legislação aparece assim, noções, números, operações, noções elementares de geometria prática. Aparecia isso na primeira instrução, 1827. Bom, a tal que é de 15 de outubro, que por isso que o nosso feriado é de lá. Tá? Bom, então, o que aconteceu? Sabe quem é que traduz? Esse livro é uma tradução, adaptação, francesa. Sabe quem é que traduziu, minha gente? Um deputado. Deputado naquela época traduzia livros para a escola. Veja que eles trabalhavam de uma maneira muito interessante, né? Então foi Albuquerque quem traduziu. E aí era isso mesmo, já veio o próprio título do livro, tradução, adaptação. O livro original tem 6 partes, este foram 4 partes, mas é bem próxima à compilação, etc. Né? Então é isso, quer dizer, durante todo o século XX, a gente tem uma influência muito grande francesa, porque os livros vinham da França e eles eram mesmo traduzidos e adaptados. A única coisa é que o livro da França não tinha geometria prática, mas claro, como todo livro, ele pôs geometria prática, porque a legislação aqui do Brasil era geometria, mas era outra escola, não tinha, era outro tempo, tá? Bom, aquele segundo livro eu trouxe porque é um pouco mais, 1879. Veja, aritmética para meninos. Veja lá, aritmética para meninos. Olha quem é o autor. Veja, o primeiro é um deputado, viu, Imenez? Olha quem escrevia livro. O segundo é um engenheiro. Nós não temos professores no Brasil. Professor de matemática só no século XX, a partir da década de 30. Quem que escrevia livro? Eram os engenheiros. Depois a gente vai ver outros engenheiros e depois aqueles que saíam das escolas normais, mas que também demorou para vingar a escola normal no Brasil. Então assim, este é mais um exemplo. Este terceiro eu trouxe porque é muito legal. Manual para o Jardim da Infância. Menezes Vieira é um médico também escrevia, veja, médico e educador. Mas ele, né, ele tinha condições, ele foi para a Europa, ele ficou muito tempo na Europa, ele volta e ele era dono,
ele cria, funda, sei lá, ele abre um jardim de infância no Rio de Janeiro, privado, final do século, né? Ele foi o diretor do Museu Pedagógico no Rio de Janeiro, Menezes Vieira. E este livro foi encontrado agora, foi encontrado na França. Nós não achamos ele aqui, é uma historiadora que encontrou ele lá na França. E aí fez uma tradução, aliás, fez uma reprodução, né? E ele traz, é maravilhoso, ele traz uma série de atividades, tarefas, de um alemão, não sei se você já ouviu falar, Freud. O Freud era um defensor de brinquedos, ele chamava de dons. Então tem lições de dons para as crianças aprenderem, mas já aprenderem com uma intencionalidade, o que aparece hoje, entendeu? Então assim, é riquíssimo as coisas que nós temos nesses livros, né? E aí, eu não podia deixar de mostrar aqui, o Bigode falou ontem, né, meu Euclides Roxo. Euclides Roxo, mas já era do século XX, 1930, né? Ele é o responsável pelas matemáticas, né, Ana Paula? Quer dizer, porque antes disso você tinha a aritmética, a álgebra, a geometria, então ele é um dos grandes impulsionadores, a partir da década de 30, de chamar na matemática, tá? Então assim, de novo, o livro, não é porque está no livro que o ensino foi assim, mas ele é muito mais próximo do que a lei, certo? Seria muito interessante se a gente tivesse cadernos, se a gente tivesse provas, se a gente tivesse possibilidade de entrevistar essas pessoas, mas é a partir desses vestígios que a gente vai produzindo uma história que convença, porque a gente tem que produzir uma narrativa que dê significado, que seja plausível. Esta é a nossa função, contar histórias, mas que tenham, no fundo, uma justificativa de credibilidade, né? Bom, então, eu vou agora falar um pouco deste momento, do movimento da matemática moderna, que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, e todos nós, até como é mais perto, todos nós temos uma representação deste movimento, né? Ele, na verdade, na história não tem um dia para começar nem um dia para acabar, né? O movimento não começa num dia e termina no outro, mas a gente pode dizer que a gente encontra evidências de discussões a partir da década de 50, começa, né, uma discussão, na década de 60 ele está no auge, na década de 70 ele começa a receber críticas, tarará, na década de 80 ele já está praticamente morto, né? Morto, mas assim, nada morre completamente, né? Ele deixa heranças, ele deixa marcas, então é um pouco nesse sentido. Outra coisa também importante de dizer é que não é um movimento do Brasil, é um movimento de âmbito internacional. Não é de hoje, ele é o segundo movimento modernizador da matemática. No início do século já teve um movimento de tentar também a discussão dos problemas da matemática, não iniciam hoje, nem com os educadores matemáticos. Elas estão presentes na história há muito tempo e já tiveram inúmeras tentativas, métodos, propostas para tentar superá-las. Claro que cada uma delas produzidas no seu momento, com aquele conhecimento próprio daquele momento, né? E então é um pouco isso. E aí, não é tudo, mas muito do que eu vou falar aqui, este movimento foi muito criticado, enfim, todo mundo tem uma opinião sobre ele, né? E daí, o que é que nós... Eu estou vindo para frente, daqui a pouco eu estou lá. E, então, assim, eu tive a oportunidade, logo que eu entrei no GEMAT, a gente participou de um projeto por 4 anos de cooperação internacional. E nesse projeto tinham vários pesquisadores aqui do Brasil e Portugal. E a ideia era fazer um pouco esses estudos comparativos, porque como esse movimento esteve presente em todos os países, ver um pouco como é que cada um se apropriou, como é que cada um entendeu essas propostas, né? E aí, este livro é um livro simples. Eu queria convidar vocês a olharem a capa dele e o título dele. Ele revela um pouco a nossa intenção, né? Então, assim, o movimento da matemática moderna, história de uma revolução curricular. Foi um momento de grande chacoalhada, né? Grande mudança, grandes repercussões. A gente vai falar aqui de muitos autores, pessoas que já foram comentadas e tudo mais. E este menininho de cabeça para baixo, assim, acho que ele representa um pouco, né, este momento, tá? Bom,
Então vamos lá. E aí, tem, claro, né, particularmente no âmbito desse projeto, tinha muita gente estudando a matemática moderna. Então a gente teve um número significativo de produções. Mas antes dele já tinham estudos e depois dele também tem novos estudos. Como o foco aqui era o livro didático, eu fiz uma passeada pelos livros didáticos dos anos iniciais, neste período, do secundário, que são os anos finais, e do ensino médio, que é o colegial daquela época, para a gente dar uma olhada e ver como é que eram os livros didáticos daquela época, tá? Bom, então este movimento, só para a gente entender um pouco, como eu falei para vocês, ele é de âmbito internacional. E aí começam a ter as reuniões, os eventos, né, para discutir o ensino da matemática. Então este evento, esse seminário de Royal, que aconteceu na França, em 59, foi organizado pela Comunidade Europeia de Cooperação Econômica. Ele teve uma grande importância. As pessoas lá produziram um novo programa. A ideia geral, assim, bem rapidamente, é que os matemáticos estavam com uma produção, a matemática acadêmica estava desenvolvendo coisas muito, muito diferentes. A tendência estruturalista, a álgebra era a grande predominância, e a matemática escolar continuava com os conteúdos, etc., de antes. Então, havia uma intenção de aproximar ou trazer para a educação básica alguns conceitos mais próximos do que era, naquele momento, a produção matemática. Fora isso, também tinha na parte da discussão a preocupação de dar mais significado aos conceitos matemáticos, né? De explicar melhor os procedimentos, as regras, etc. Então vejam só, olha, aquele é o programa que foi produzido lá em Royalmont. O GEM, que eu vou falar já, traduz até com as cores iguais, né? A gente continua muito nesta política de... E é saudável isso, né? Quando a gente fala que traduziu, adaptou, a gente faz as nossas adaptações. Mas a gente está antenado, nós não estamos fora do mundo. O Brasil sempre teve em conexão com as discussões internacionais, né? Bom, aí eu vou falar um pouco desse GEM. Esse GEM é o grupo de estudos... GEM, né? Grupo de Estudos do Ensino da Matemática, foi criado em 61 e quem era o presidente foi o tempo todo é Oswaldo Sanjorge, uma figura muito importante, que foi autor de livro didático, né? Morreu há pouco tempo, e ele, então como é que foi? Ele e o Lafayette foram fazer isso também era uma prática, já desde, não é só de agora, não. Aqui na pós-graduação, muitos sabemos que tem pessoas que vão fazer doutorado fora, Ana Paula, Marilene, agora faz doutorado sanduíche. Qual é a ideia? Né? De você trocar, conhecer e etc. Então isso não começa agora. Esses dois professores foram, em 60, fazer um estágio nos Estados Unidos. Conhecer, fazer cursos nas universidades, e lá eles conheceram, viram como é que os Estados Unidos estavam propondo. Uma das coisas que também é internacional é a ideia dos grupos. Então eles viram, provavelmente Sanjorge criou esse grupo, não foi da cabeça dele. Ele participou lá nos Estados Unidos, que foi o momento que começaram a ter a produção de grupos. Porque, veja, a ideia era mudar radicalmente o programa do ensino básico, com novos conceitos. Os professores não sabiam esses conceitos, não eram só os alunos. Os professores que estavam sendo formados também não conheciam, estavam começando a integrar na nova formação esses conceitos. Então é neste momento que aparecem, gente, os cursos chamado na época de treinamento de professores, porque era necessário treinar o professor, porque os conceitos que ele passaria a ensinar eram diferenciados. Então, os grupos eram as pessoas que iam produzir novos materiais, que iam fazer curso para professor, etc. Né? Então, São Paulo sai na frente por causa dessa figura do Oswaldo Sanjorge, mas depois vários estados tiveram grupos e a coisa expandiu, né? E aí eu coloquei essa foto, a sede era lá, para quem conhece, né, em São Paulo, era no Mackenzie. Aí só tem homens, né, gente? Tudo na década de 60, veja os modelitos. Mas eles têm as meninas também. Eu falei, outro bigode, você, as meninas, quem eram as meninas do GM? Já vou contar as meninas onde estavam. Também tem essas fotos, aí são só dos meninos. Bom,
E vejam só, é neste período que o jornal, até mesmo porque esse período, né, não tinha muita coisa para publicar no jornal, então vamos publicar os treinamentos de professores, era este o termo que era usado, né? Então, assim, curso de matemática moderna mobilizou 400 professores, anunciava a Folha. Várias notícias no jornal falando sobre os cursos, né? E o que tinha nesses cursos de novo? Bom, as principais mudanças é que nesta aproximação com as estruturas algébricas, a teoria dos conjuntos era alguma coisa nova que precisava ser introduzida, lógica, estruturas algébricas e topologia, de modo geral, né? Bom, e para a geometria? Para a geometria, o que a gente mais ou menos identifica é que nós tínhamos, assim, a linguagem da teoria dos conjuntos, que passa por toda a matemática, a geometria não fica isenta, e a proposta da geometria das transformações. Depois a gente vai ver nos livros como é que ela se apresenta, né? E a ideia da topologia. Então vamos lá. Vamos passear um pouco em alguns livros, né? Aqui estão as meninas do GEM. As meninas do GEM é Manúcia, Ana Frank e Lucília Bechara, né? Elas também pertenciam ao GEM, elas que davam a formação, os cursos para as professores dos anos iniciais. Esse momento também é o momento da televisão. Vai para a televisão essas formações. Elas vão fazer curso de formação na televisão. E elas, a gente nunca sabe se é o primeiro mesmo, mas enfim, elas talvez tenham sido as primeiras a lançar uma coleção com essa proposta nova, né? A primeira edição da coleção delas saiu em 1967, tá? E aí, novamente, gente, grandes mudanças na década de 60. Não é só a matemática moderna. Chegam as cores. O livro didático, até então, não tinha cor, era branco e preto. Junto com este momento, são os primeiros livros que ganham cores. Hoje você fala, não, o livro sempre existiu, sempre foi colorido. Não, nada disso. Então, é este o momento. E a grande questão, guia do professor. Não existia antes, junto ao livro, o guia do professor. E da onde que ele vem? Ele vem porque tinham conteúdos muito novos, muito diferenciados. Ele vem de uma demanda da escola, né? De que então precisava ter um guia orientando, porque ia ter curso de treinamento, ia ter não sei o que, mas tinha que ter esse guia. Então, isso era uma novidade para o momento, né? Bom, e daí vamos ver a geometria. Bom, na primeira série tem muito pouca coisa, né? Mas na segunda série a gente já encontra. Olha lá, eu trouxe 4 páginas, um pouco da topologia. Não sei se vocês conseguem ler. Olha, lá em cima, do lado esquerdo. Cubra com verde as curvas fechadas e com azul as curvas abertas. Começamos a falar de curvas abertas e curvas fechadas. Isso não tinha antes, né? Daí assim, logo depois, curvas fechadas simples. Curvas fechadas não simples. Todas essas coisas, assunto novo, né? E aí ainda, daí depois ele falava assim, desenhe 3 curvas fechadas simples de lados retos. Aí depois as figuras que você desenhou chamam-se polígonos. Segunda série. Certo? Então era esta a proposta de fazer esta caminhada, tá? Bom, vamos para a terceira série que nós temos que chegar no ensino médio. Bom, a terceira série, eu trouxe aí algumas páginas para mostrar um pouco a coisa da teoria dos conjuntos. Então agora, né, o ponto pertence à reta. Reta, semirreta. A reta está contida no plano, a reta não está contida no plano, para as crianças da terceira série. Tá? Alguém pode falar, nossa, que absurdo. Bom, antes de vocês falarem, nossa, que absurdo, lembrem-se, senhores, como essa área é muito maravilhosa, ela vai seguir em frente. Daqui a 60 anos, talvez, os historiadores da educação matemática devem estar falando assim, nossa, aquele programa lá de Claro, que era maravilhoso. Imagina, eles propõem esse tipo de coisa, que absurdo, né? As pessoas não estavam malucas, né?
Elas estavam muito bem intencionadas, tinham estudos, não era só o Brasil, era muita gente discutindo, tinha os matemáticos, tinha os psicólogos, mais próximos ainda, né? Então, assim, tinha muita gente, mas a ideia era que isto ia vingar, isto ia dar certo, né? Bom, vamos em frente, vamos para o quarto ano, quarta série, né? Aqui, novamente, acho que basicamente sempre essa questão das curvas abertas, fechadas, mas eu só trouxe aqui um detalhe para mostrar que já tinha ali um pouco algumas, como é que a gente pode falar? Não é história da matemática, mas assim, quando foi estudar lá das pirâmides, já aparece, né, as pirâmides, uma notinha histórica, isso também já começa a aparecer neste livro. Não sei se é a primeira vez, não sei, mas é alguma coisa que chamou a nossa atenção. Então vejam, estas eram as propostas, né, mais ou menos, é a primeira coleção, etc. e tal. E nós estamos na década de 60, no auge, tá? Bom, vamos para o ginásio, tá? O ginásio era os anos finais hoje, né? Quem é que é o best-seller do ginásio? Oswaldo Sanchoche. Oswaldo Sanchoche era uma pessoa muito interessante, né? Um grande articulador, ele foi um grande impulsionador, ele deu grande importância ao trabalho de grupo, mas na coleção dele só assinou ele. Tá? Só assinou ele. Tá? E saiu em 64, muito rápido. Saiu antes a coleção dele do que a das meninas lá do, né? E saía um por ano, de novo as cores, né? E neste momento, gente, tinham 4 anos, né? A gente falava assim, primeira série ginasial, segunda, terceira e quarta, né? Seria hoje o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Bom, e de novo o guia estava aí presente, só que a geometria não estava distribuída nos 4 séries. Ela estava na terceira série, com terceira e quarta, mas muito mais na terceira. Então, nas 2 primeiras séries, os livros não traziam nada de geometria. Ela estava toda concentrada na terceira e um pouco na quarta, pela própria regulamentação. Tem uma portaria de 51, que ainda estava vigente aqui, que coloca muito claro quais eram as orientações para este momento, né? Bom, e o que tem de geometria nesse livro? Então, esta capa é do volume 3, tá? Que é onde aparece. O que o Sanchoche fala no prefácio do livro? Finalmente vem o bom bocado do livro, o estudo da geometria. Agora não será mais preciso que você decore enfadonhos teoremas e mais teoremas. Contra o que, erradamente, alguns colegas mais adiantados costumam prevenir. Seja, pois, muito feliz nessa viagem ao maravilhoso país da geometria e até a 4ª série. Depois ele fala assim, tem esse terceiro volume, uma coisa importante, gente. Daí, você pode falar, nossa, mas por que será que ele está falando isso? Vou contar uma história paralela aqui. Junto, neste momento, começam muitas coisas. Tem uma pessoa, vi que tem muitos baianos aqui, né? A Bahia, eu vou dar um destaque, vou falar de São Paulo e da Bahia, né? Estamos falando de São Paulo, vou falar da Bahia. Marta Dantas é uma pessoa fundamental na Bahia. Ela se forma na década de 50 e ela vai para a Europa. Ela vai para a Europa passear, visitar vários países. E ela volta de lá com muitas ideias. Assim como o Sanchoche foi para os Estados Unidos, Marta Dantas foi para... Isso é uma coisa muito interessante. Nós sempre circulamos pelo mundo. E é sempre interessante, quando a gente vai estudar mais a fundo, é claro que a proposta norte-americana não é a mesma proposta europeia. E a gente faz um mix, a gente se apropria, então, sabe, a gente faz um pouco de tudo. Isso é muito interessante a gente observar, né, esse nosso país, que é um continente, né? Então a gente tem essa possibilidade de andar por vários lugares e se apropriar de várias coisas. Então, o que acontece com Marta? A Marta vai e volta. Ela cria, em 1955, o primeiro Congresso Brasileiro de Ensino de Matemática. Isso é um acontecimento na Bahia, né? E aí depois começam a ter vários congressos. Tem 55, tem 57, tem 59. Aí os historiadores vão analisar os anais desses congressos. Nesses congressos está em grande debate a axiomatização da geometria. Por quê? Porque nesse regulamento de 51 dizia assim,
A parte experimental era nos anos iniciais, lá no curso primário. No curso secundário era o momento da axiomatização. E aí como é que era? Axiomas, teoremas, e a gente encontrou provas. O que era a prova? Demonstrar o teorema. Várias provas iguais dos alunos que tiveram sucesso. O que significa isso? Tudo indica que era um trabalho mesmo de decoreba. Né? Então, assim, quando ele anuncia isso no livro, a cultura do ensino de geometria no secundário, na década de 50, era uma cultura de decorar teoremas, porque era o momento dos teoremas. Então, o San Jorge fala assim, tem esse terceiro volume, a grande responsabilidade na iniciação geométrica dedutiva dos alunos da escola secundária. O aspecto dedutivo não vai cair, mas ele vai ser refeito. Ele fala assim, nesta fase do curso, em que os conhecimentos geométricos devem ser aprofundados, de modo a permitir uma assimilação segura aos alunos, dentro de uma técnica demonstrativa, acessível e uniforme, tanto quanto possível. Então vamos ver o que ele vai fazer. Antes de mostrar alguns teoremas e tudo mais, vamos dar uma olhada no índice. Olha o índice, gente. 4 volumes. O volume 3 e o capítulo 3 e o capítulo 4 era exclusivamente de geometria. É que ela estava toda concentrada na terceira série, né? Então, se vocês olharem lá, ó, no capítulo 3, começa na primeira parte, objetivos da geometria, já tem um pouco de topologia, tá? Daí vai indo e tem toda lá as questões. E as transformações geométricas, que é tão discutida como uma proposta que se aproxima, onde que ela está? No apêndice. Ele põe no apêndice 14 páginas. Só para vocês olharem um pouco, neste livro, 63% é geometria, sendo que 5% é isso daí. Vamos ver algumas páginas, rapidamente. Aqui é um pouco dessa topologia que ele fala, né? Ele retoma, porque supostamente a criança já teve contato com esses conceitos lá nos primeiros anos, retoma um pouco, né? E daí depois, ó, aqui tem mais questões, aqui já é convexidade, que não foi tratado lá, vai avançando um pouco, né? E aqui, construção lógica. Então a lógica, a sistematização, ela está presente nesse ensino secundário como uma coisa fundamental. Mas acho que essa ideia da lógica vem ajudar um pouco, né? Então, olha, na primeira página já tem os casos de congruência de triângulo, tudo bem? Daí vai, lembrete de amigo, gente. Lembrete de amigo é uma novidade, gente. Lembrete de amigo num livro de matemática, um livro didático. Isso é uma inovação do San Jorge. Aí ele fala assim, ó, não há formas rígidas para você conduzir a demonstração de um teorema. As possíveis regras iniciais que vão guiar numa demonstração muito se assemelham às usadas no desenvolvimento de um jogo. Quanto mais conhecidas, melhor você irá jogando. Também na geometria, quanto mais você for demonstrando, mais irá apurando o seu espírito dedutivo. Certo? Mas essas questões são inovações para o momento, né? Bom, e aqui, olha só, isso é uma demonstração muito diferente daquela decoreba, né? Tem toda uma discussão aí, tem um esquema, tem a linguagem, a hipótese, você vai discutindo, tem um desenho ali do lado. Então, isso tudo é uma... É o CQD tá lá, entendeu? Mas e olha ali embaixo, né? O segmento CH é congruente ao segmento CH pela propriedade reflexiva da congruência de segmentos. Certo? E assim vamos. Bom, aqui eu trouxe umas páginas do apêndice para vocês falarem, bom, o que tem esse apêndice, né? Então, assim, tem lá, adição de translações. Então, ele define a operação de soma de duas translações, né? Depois ele verifica a propriedade associativa, elemento neutro, elemento inverso, comutativa e conclui logo o conjunto das translações no plano com relação à operação adição de translações tem estrutura de grupo comutativo, tá? Mas é lá no final, acho que, bom, todos nós somos professores, quando é que a gente dá alguma coisa do apêndice? Difícil, né? Acho que muito dificilmente ele ganhou espaços nas salas de aula. Bom, vamos em frente. Daí você pode falar, bom, mas este é um livro inovador. Mas depois,
São Jorge era uma pessoa muito influente, né? Nas mídias, no jornal e tudo mais. A editora que ele estava vendia pra caramba. Então, foi realmente uma... Ele deve ter ficado rico ali já. Bom, aí... bom, depois vocês conversam com os autores sobre essa questão de equipe, né? Sou eu que vou falar aqui, né, Bigode? Bom, aí, logo depois... Eu tô de carona. Bom, então logo depois, 68, saiu uma outra coleção da editora FTD poderosa, né? Quem são os autores? Bosco e Castrucci, de novo em São Paulo, né? O que eles fazem? Eles vão na mesma linha do Oswaldo São Jorge. A coleção deles estava bombando, né? Na história, a gente costuma falar o seguinte: toda vez que tem uma mudança, assim, tipo BNCC, aparecem novos livros, não tem jeito. Aí o primeiro, às vezes, ele é muito diferente. Ele não vinga, mas depois os outros vão ajeitando. E depois, por um período, a gente chama que tem uma vulgata. Tem um período que os livros ficam muito parecidos, mesmo sem ter o PNLD. Porque acaba que todo mundo quer, né? Se um deu certo, ali está funcionando, não pode ir contra a legislação, porque tem que seguir a norma, então fica meio assim. Então a gente vê que, olha, este é um outro autor, Castrucci era o geômetra do GEM, era professor da USP, respeitadíssimo, ele também vai pela mesma linha. Quer dizer, aqui em São Paulo parece que não rolou muito as transformações geométricas no secundário. Nos livros, toda vez que a gente for fazer algum comentário, a gente precisa dizer aonde, em que lugar, porque não a gente fala assim, o movimento é muito amplo, né? Mas tem a Bahia, né? Tem a Bahia. E a Bahia conta uma história muito diferente, muito particular. Porque tem lá Marta Dantas, que se na década de 50 ela já estava indo para a Europa, imagine no final da década de 60 o que essa mulher estava fazendo, né? Então assim, a Bahia, primeiro que ela tem muitas particularidades. Ela não está sozinha na matemática. Ela está inserida em um projeto que é do Nordeste. Então, assim, tem várias... A física, a biologia, estão todas ganhando incentivo, ganhando dinheiro para fazerem mudanças do ponto de vista didático, né? Então, ela tem muitos recursos, Marta Dantas está lá, e ela chama o Marcatunda, aqui da USP, que estava aposentado, saindo, igual tem umas histórias mais assim, confidenciais sobre ele. Mas ele foi para a Bahia, a convite de Marta Dantas. E este livro que eles produzem, mas olha quando sai esse livro, 71, gente. Esse livro é muito diferente da produção dos Oswaldo São Jorge. Primeiro que é uma equipe que é assim. Marta Dantas e o Marcatunda coordenam esta equipe. E este livro é fruto de uma experiência experimental de anos. Tem uma escola de aplicação lá. Aquelas outras autoras ali eram as professoras da escola experimental. Então começa com apostilas que vão, aplicam, voltam, vai reformulando, e em 71 sai esta coleção, né? E de novo, onde está a geometria? No terceiro volume. Mas olha o terceiro volume, 2 capítulos. Olha como é que é o capítulo 3. Geometria afim do plano. Começa por geometria afim. A geometria euclidiana não é descartada, mas ela está no 4º capítulo. Olha lá, introdução, translação, dilatação, propriedades, passo a fim, minha gente. Vetores, dependentes, independentes, transformação. Aí depois, o capítulo 4, ele usa todo esse ferramental que foi apresentado para apresentar a geometria euclidiana. De novo, tem 72% do livro que é geometria. Bom, vamos ver um pouco do que tem lá dentro. Noções de lógica, no começo, todos eles, né? Porque assim, estava posto a questão dedutiva para esta idade, para este momento, né? Aí, vejam só, essa é a primeira página da geometria afim do plano do livro. Então tem aí, ó, translações do plano, vai fazendo, ó, esse é um livro que acho que teve pouco dinheiro, não tinha cor. Não é só, assim, paciência, né? Não era tão... Mas aí então, ó, e os teoremas estavam lá, gente. Os teoremas estavam lá, presentes com demonstrações e tudo mais, tá? Bom, aqui daí eu trouxe também algumas páginas para mostrar para vocês
que a geometria euclidiana está lá. E de novo com o teorema 3, de um triângulo, as 3 alturas passam por um mesmo. E aí a demonstração já não é tão esquematizada como a demonstração do San Jorge, né? Bom, e aí, o que a gente pode dizer, né? Essa daqui é um depoimento da Marta Dantas. Ela fala o seguinte: a redação dos novos textos foi viável porque contamos para isso com a colaboração de Omar Catunda, que aceitou, inclusive, a proposta que lhe fizemos de usar na abordagem da geometria, as transformações geométricas. Recomendação centenária, porque essa recomendação já havia sido feita no início do século por Felix Klein, internacionalmente também. Quando a gente fala lá do começo do século, é o primeiro movimento modernizador do ensino, né? Bom, então, vejam só, gente, é uma complexidade. Você está no momento, é uma revolução mesmo essa coisa, né? Imagine hoje, não sei quantos de vocês sentem seguros ou inseguros de pensar em trabalhar com esses conceitos, né? Então, assim, a Bahia fez, e uma coisa importante, esses livros tiveram várias edições. Eles vingaram, gente, eles vingaram, entendeu? Na década de 80 você encontrava reedições deste livro. Então, realmente foi um trabalho muito diferenciado. Mas eu não acredito, não tem muitos estudos, que ele espalhou muito pelo Brasil. Diferente do livro do San Jorge, que foi para todos os lugares, tá? Bom, para não deixar de falar do último segmento do ensino médio, do ensino médio, o que acontece? Tem um estudo que acabou de ser, é uma tese, acabou de ser defendida agora, lá no programa na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu participei da banca, e a Marisete, e o que ela fez? Ela fez um trabalho muito interessante, né? Convido todos a ler. Ela fez o seguinte: ela deu uma olhada num período longo, de 1930 a 2010. Como ela olhou um período muito longo, ela não conseguiu se aprofundar em nenhum deles, mas ela nos permite dar uma geral para ver mudanças e continuidades. A gente fala que a história são mudanças e continuidades, são rupturas. A gente olha, nada é totalmente novo e nada é totalmente reproduzido. É sempre, né, uma mistura. E aí ela pegou 6 momentos a partir de reformas, né, do ensino médio, começando em 30, porque é aí que começa, né, lá com o Roxo e tudo mais. O primeiro Ministério da Educação é de 30. E aí ela foi pegando algumas, e em cada uma dessas reformas ela pegou um livro, uma coleção de livros para analisar, como representante. Claro que tudo isso tem problemas, é um livro, não é que ele vai representar, etc. e tal. Mas ela foi olhando o que tinha de geometria, onde estava a geometria, quanto era de geometria, como é que era essa geometria. E aí eu selecionei a parte da geometria das transformações. Né? Ela tem um estudo todo completo. Mas reparem só, na década de 30, para os livros do Roxo lá já tinham translação, rotação, homotetia, semelhança. Na década de 40 estava presente de novo. Na década de 50, este livro que ela pegou, nada. Depois, na década de 60, Movimento da Matemática Moderna, novamente presente. E depois some completamente. Então, isso nos dá indícios para a gente rever aquela coisa que a escola nunca muda nada. A escola muda, gente, muda muito. Basta a gente querer olhar e entender como ela vem mudando, né? Tem mudanças que estão aí, ó. Bom, esta é a coleção que ela pegou para olhar o movimento da matemática moderna. Quem assina essa coleção? Scipione, o Luiz Rocha e o Rui Madsen Barbosa, né? Então, uma coisa interessante que eu vou fazer aqui para minha propaganda, assim, o Scipione, a gente conseguiu, infelizmente, somente depois do falecimento dele, a gente foi à casa dele e conseguiu a doação do acervo dele, está conosco lá no GEMAT, né? O professor Imenes doou agora grande parte das suas coisas para o GEMAT. Por que isso é tão importante? O professor Rui Madsen Barbosa doou via Bigode para a Unesp de Bauru. Então, estes elementos nos ajudam muito a entender como é que esses autores de livro produziram, com quem que eles estavam conversando, com quem que eles estavam, o que eles estavam lendo e tudo mais. São coisas que nos ajudam muito para compreender, né?
Bom, e só para vocês verem como é que era a cara dessas transformações geométricas, né? Estava no volume 2 e no volume 3 do ensino médio no movimento da matemática moderna, né? E ela também não aprofunda, porque ela só faz uma passagem, né? Bom, chegamos ao final. E aí eu queria contar uma coisa para vocês, né? A gente tem falado muito, e é natural, né? Nós estamos ontem, volto a dizer, a gente fica pensando nas colocações, nas palestras que fizemos aqui, em especial na mesa lá da BNCC, o Bigode nos provocou muito, né? E aí eu quis trazer um pouco essa reflexão para vocês, que é de um grande historiador, né? Porque assim, a gente sabe que, do Mark Bloch, a gente fala assim, julgar ou compreender. Existem duas maneiras de ser imparcial, a do cientista e a do juiz. Elas têm uma raiz comum, que é a honesta submissão à verdade. A gente sabe que a gente não vai poder contar como foi exatamente, mas a gente tenta, por isso que a gente busca cotejar o maior número possível de vestígios, o que tinha, se acha uma coisa, se acha outra, para entender um pouco como é que foi esse ensino. O cientista registra, ou melhor, provoca um experimento que talvez inverterá suas mais caras teorias. Qualquer que seja o voto secreto de seu coração, o bom juiz interroga as testemunhas sem outra preocupação, senão conhecer os fatos, tais como se deve. Trata-se dos dois lados, de uma obrigação de consciência que não se discute. Então, a gente espera, né? Não sei se a gente consegue, mas que os historiadores não tomem partido, mostrar sempre que tem. A todo momento tem uma coleção de sucesso de um jeito, tem uma outra que... Enfim, né? Trazendo dados. Chega um momento, porém, que os caminhos se separam. Quando o cientista observou e explicou, sua tarefa está terminada, enquanto produção de ciência. Enquanto pessoa, Célia Leme pode falar, brigar, falar isso aqui é um absurdo, etc. Mas enquanto registro, né, a gente tenta mostrar que sempre, em qualquer momento, não tem uma única vertente, uma única tendência, está sempre em debate, né? A gente fala das lutas de representações. Todo momento tem lutas de representações, né? E ao juiz resta ainda declarar sua sentença, mas ao historiador não. Então, o último slide, acho eu. Este é um livro que acho que todo mundo também, né? Eu fui até rever. Qual é o título da sua dissertação, Mendes? Você lembra? Um estudo sobre o fracasso do ensino-aprendizagem da matemática. Um estudo sobre o fracasso do ensino e aprendizagem da matemática. Exatamente. Então, assim, claro que estamos falando que ele não era um historiador, ele não estava analisando a história, né? Mas esse é um livro que ficou marcado, né? Ele foi produzido nos Estados Unidos. Veja em que momento, em 73, ele estava no auge. Quem produziu isso não estava fazendo um trabalho histórico. Era muito mais um depoimento, uma compreensão de como é que as coisas estavam, né? Ele chega traduzido no Brasil em 76 e ficou um pouco estigmatizado esse movimento como uma coisa ruim, uma coisa, sabe? Então assim, eu não estou aqui para defender que ele é bom, que ele não é bom, mas é tentar mostrar, acho que o que eu tentei mostrar aqui, pela esta fonte, que é muito preciosa para nós, dos livros didáticos, rapidamente uma visão assim, né? Para a gente entender que não é bem assim. Convidar que todo movimento tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas que ficam, tem coisas que simplesmente desaparecem depois. Porque a comunidade escolar, ela rejeita, ela não consome tudo, por mais que queiram que ela consuma, entendeu? Então é isso, é um convite mesmo para a gente pensar. Então eu prefiro ainda colocar uma revolução curricular antes de dizer se é fracasso, se é sucesso. Tá certo? Muitíssimo obrigada. Acho que eu consegui 5 minutos para nós conversarmos. Obrigada. Obrigada, professora Célia. Vamos abrir para perguntas, pessoal. E quem quiser, a Fran vai anotando. Podemos começar? Célia, maravilhosa sua fala, me encantei. Primeiro porque vou declarar. Primeiro porque eu revi livros que eu estudei.
bela idade, Maria. Eu falei que eu tenho 60. Então, assim, realmente você vai olhando e vai repensando, e eu acho que é muito importante essa reflexão sobre como analisar e como olhar esses processos, né? A gente vê, por exemplo, hoje, muita gente, até do próprio da academia, assim, dizendo que já faz não sei quanto tempo que se discute tecnologia, até hoje está lá, tá, gente, esse processo de educação não é assim, né? Não é quando um médico descobre um remédio novo, então você passa a usar esse porque ele é melhor a partir da próxima, né? Na educação não existe, né? Assim, acho que essa compreensão dos processos é fundamental, você mostrou perfeitamente. Então, assim, eu quero agradecer mesmo, porque eu gostei demais. Só fiquei com medo muito grande que se o pessoal, assim, que fica lá em Brasília e discutir esse negócio de traduzir livro e livro para menino, acho meio. Se essa moda pega, nós estamos lascados. Mas nossa, e assim, né, sobre a questão do movimento matemático moderno, que você, claro, não teve tempo de falar mais, eu acho que realmente é algo que há muitas incompreensões, né? De qual foi a origem dele, o que se pretendia, né? Qual era a ideia, e na verdade o que ele se transformou. Não sei se é mais ou menos por aí, pelo menos isso é o que eu sei, que não sou historiadora, é só dos estudos. Era mais um comentário, talvez. Só assim, Maria, obrigada, né? Eu acho que eu acho que assim, por que eu coloquei essa coisa da área? É muito novo. São muito novos esses estudos, né? Então, assim, a gente não pode generalizar. Eu mostrei 2 exemplos. A apropriação desses livros do São Jorge, de São Paulo, não sei o quê, foi de um jeito. Na Bahia, é de outro. E, sei lá, e teve Paraná, teve de Enes, foi para o Sul. Quer dizer, cada um... E as conexões, principalmente isso. O Brasil sempre se conectou com o exterior. E essa conexão traz resultados, traz novas, né? Então... a gente precisa, tem muita coisa ainda para estudar, tem muita coisa para conhecer, mas entender que ela é múltipla e complexa. Tem mais? Eu vou repetir o elogio, tá bom? Faço minhas as palavras da Marilene. Eu não sei se nesse estudo que vocês fizeram, vocês mergulham no que eu vou colocar. Os primeiros didáticos chegaram aqui em francês, tradução, né? Os F, né? Pegando aqui, o FC, o FD, o FGN. Eu acho que fica interessante quando a gente olha isso numa perspectiva mais ampla, porque hoje a gente tem a influência marcante no Brasil da cultura norte-americana, que é o grande império do norte, né? Mas na época não era isso. A França tinha isso muito forte, né? A USP trouxe um monte de gente da França para fazer a criação dela, né? E a outra coisa é sobre a matemática moderna, porque isso para mim ainda não está claro até onde é e até onde lembra que foi o período da Guerra Fria. O que eu já li algumas vezes é que o lançamento do Sputnik acabou precipitando esse movimento, né? Vocês chegaram a esse ponto? Na verdade, esse livro que eu comentei, o primeiro capítulo, são vários autores, mas é coordenado por Elizabeth Búrico. A Búrico foi professora do Rio Grande do Sul, né? Ela já tinha feito uma primeira professora, né? Ela já tinha feito uma dissertação lá em 1980 e pouco, né? E ela discute um pouco. Certamente a questão da Guerra Fria é muito importante. Por isso que os Estados Unidos, naquele momento, teve um incentivo muito grande, por conta, né, de que a Rússia tinha mandado, toda. Então, assim, eu acho que é evidente, teve a influência. Agora, eu vou aproveitar também a sua questão para dizer uma coisa. E aí eu vou falar o que eu acho, não é pesquisa não, mas é de tudo que a gente, desses 15 anos, que tem 2 histórias. Tem a história do secundário e tem a história do primário. Porque nos últimos 10 anos, quando você fala, por exemplo, dos Freires, o que está falando dos livros para o secundário, né? Então, por exemplo, no Brasil,
A gente só começa a ter professor de matemática a partir da década de 30, 1934, a primeira. Quem é que era professor de matemática? Os engenheiros. Então não tinha um professor de matemática até 1930, né? E aí, como é que então assim, esta formação do secundário, que até hoje é evidente, o curso de formação do professor de matemática e a licenciatura em pedagogia. Não só hoje a gente percebe essa diferenciação, como cada vez para mim está mais claro que a história também nos leva a essa diferenciação hoje. Porque assim, enquanto que o professor de matemática vem dos militares, vem dos engenheiros, assim, a matemática é muito forte, né? Nesta formação e tudo mais. Leva muito tempo para começar a ter alguma coisa nessa formação de educação matemática e tudo mais. Por outro lado, as escolas normais não começam em 1930. Elas vão ensaiando, né, ao longo de todo o período. Então nós temos, por exemplo, no final do século XX, a produção de manuais, livros, né, feitos por brasileiros. Mas quem é que está escrevendo? São os professores das escolas normais. Entendeu? Por exemplo, aquele Menezes Vieira, que é um educador. Então a gente tem um outro público. Os diretores da escola, Gabriel Prestes, faz um livro. Gabriel Prestes foi o diretor que inaugurou a Escola Normal de São Paulo. Ali na República, aquele prédio, foi em 1893, a inauguração do prédio. Gabriel Prestes era o diretor daquela escola. Gente, diretor daquela escola em 1893 era como o reitor da USP, não tinha USP, entendeu? E era onde formava professor. Mas professor, porque professor de matemática não existia, nem estava nos planos, né? E aí ele escreve um livro de geometria intuitiva, gente, que é uma graça esse cara. Ficou 10 anos, abandonou a educação, foi embora. Não sei, ninguém sabe o fim dele. Mas uma pessoa interessantíssima, né? Então, a gente tem, do lado da história dos anos iniciais, uma influência muito maior. Os institutos de educação, eles são criados na década de 30. É a primeira vez que o professor precisa ter, né, quer dizer, passa a ter a possibilidade de ter um diploma considerado superior. Abrem 2 institutos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então você começa a ver lá que então assim, essa outra história é muito diferente. Lá já tem metodologias específicas para matemática. No currículo já tem. Então assim, eu acho, na minha visão, que a história dos professores primários, eles são sempre deficitários do ponto de vista da matemática, mas muito mais facilitadores. E agora, nos últimos anos, com a proximidade dos trabalhos com o grupo da Suíça, eles colocam isso, que isso também aconteceu na Suíça e em outros países da Europa. Há uma diferença entre formar o professor do secundário e o professor do primário. Então, a gente está usando um pouco lá aquela ideia dos saberes a ensinar e dos saberes para ensinar. São 2 componentes importantes. Mas no primário, os saberes para ensinar são muito mais... Não é agora, sempre foi. Né? E no secundário, quer dizer, a balança está desequilibrada dos 2 lados. Mas o desequilíbrio não é igual nos 2 contextos. Então, isso também é alguma coisa muito particular quando a gente fala em né, professor de matemática, professor que ensina matemática. Oi, Célia. Oi. Gente, primeiro eu acho que assim, a gente perdeu de não ter esse diálogo ontem na fala da Marilena, acho que todo mundo sentiu assim que ficou. Então, eu vou redimir com a Marilena e fazer diferente com a Célia, não querer diferente de você. E aí, eu acho que assim, só para esclarecer, já falei com a equipe ali, a gente fica 30 minutos para frente, tá? Até porque o restaurante lá, não sei se vocês perceberam, ontem a escola termina às 12. Então, nossa, a gente que chegou um pouquinho mais cedo está com furtoso. Então, sair daqui 12h30 vai ser bom, ok? Acho que está tranquilo para ir voltar. Voltando. Eu tenho uma dúvida séria, assim, eu li o livro de vocês, né?
levei um puxão de orelha gigante do Valente, do Wagner, né, na minha livre docência. Como você não leu o livro, né, e se você está fazendo uma livre docência sobre isso? Eu descobri que, de fato, eu não tenho memória, 3 anos lá esquece. Então, eu fiquei aqui até pensando, eu não conseguiria acompanhar acho o seu trabalho fantástico, assim, nesse sentido. Acho que é um ganho para o nosso programa ter você aqui conosco, a gente já falou, mas fala publicamente. Preciso contar para vocês, eu acho que, nem sei se eu falei isso, eu agora sou professora. E, obviamente, né, é um ganho para o programa e vou dizer que é um ganho enorme para o Teorema, porque o Teorema é interlocuções entre geometria e educação matemática. Então, a vinda da série é um presente para nós. E aí a minha pergunta é na direção das transformações geométricas. Eu achei bem interessante, que foi bem o que você colocou ali, né? Eu me lembro que eu tive uma conversa com o Wagner, que ele falou que já discutiu com a Pavanello, né, que quando ela fala que que o ensino da geometria parou de acontecer na matemática moderna, e ele disse, não parou, só era outra geometria, não pode dizer que não teve geometria, porque teve, né, só era outra geometria. Mas aí me assustou, né? Por exemplo, o fato lá que você colocou o Dante, a gente fez uma pesquisa que mostrou mesmo que tinha super pouca as transformações de um certo modo sumiram, né? Eu tenho um aluno agora de mestrado que falou que nunca viu isso aí, só tem simetria de reflexão, né, na época, um bom tempo que isso era simetria, só reflexão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você vê essa questão da transformação, que eu acho que é o grande boom, assim, né, da questão da geometria com matemática moderna. Então, acho que é isso, né? Eu vou falar uma coisa aqui que acho que é muito importante. A Pavanello fez uma dissertação, acho que em 1988, se não estiver enganado, por aí, tá? E logo depois, ela publicou um artigo na primeira revista da Zeta Etiqueta. É um dos 3 artigos mais lidos. E o título do artigo é alguma coisa, o abandono do ensino da geometria. Então, assim, eu acredito que... E a Pavanello, não preciso dizer quem é a Pavanello, não é uma pessoa extremamente... Mas ela não seguiu os seus estudos na área de história, certo? É uma pessoa de grande contribuição. Naquele momento, todos nós estávamos começando a fazer estudos. O trabalho dela é super importante, ele é um trabalho que marca o início. Aliás, temos 2 trabalhos. Foi no mesmo ano a dissertação da Pavanello e a dissertação da Elizabeth Burgo. A Burgo fez entrevistas com as lideranças do movimento da matemática moderna e a Pavanello não ia estudar o movimento da matemática moderna na dissertação, ela faz um panorama também. Então vocês imaginem, alguém que está começando os estudos já querer fazer um panorama. Então, do meu ponto de vista, né, eu sei que ela tem algumas diferenças comigo, mas enfim, acho que eu posso falar tranquilamente. O trabalho dela é super importante, só que depois disso, né, quando eu falo para você, a gente fez estudos detalhados. Ela ficou só em São Paulo, essas coisas, né? Então, assim, ela mobilizou algumas fontes. Mas ela fala, por exemplo, do guia curricular, do guia de 75, certo? A gente foi olhar os tempos pré-modernos e tudo mais. Só que ela anunciou esta representação, né? E ela ficou, né? Vingou até hoje, entendeu? Eu estou tentando mostrar, não é que está errada, é que assim... A ciência muda, porque novas fontes, né? Então, assim, eu acho que assim, o que ela falou muito pertinente. Ela falou só de São Paulo, por exemplo, se a gente for olhar na Bahia, a gente vai falar que o movimento da matemática moderna ele mostra as formações geométricas, porque lá bombou, né? Então, assim, é este cuidado da gente olhar, você está falando a partir de que fontes, as fontes vão... Então, assim, nesse trabalho a gente pôs a legislação, a gente pôs os anais, as análises dos anais dos congressos, a gente pôs a análise das revistas pedagógicas, a gente foi olhar mais alguns estados, tem um outro trabalho do Paraná. Mas, então, assim, isso começa a ver para a gente que não é um abandono, quer dizer, não sei. Primeiro que essa ideia também de, né? Assim, tá presente. Agora que, óbvio, a gente não está falando, a gente não está fazendo estudo de como isso chegou na sala de aula. A gente está olhando o livro, ninguém está dizendo que o professor efetivamente.
Que a geometria tem problemas, ninguém vai discordar. Mas eu não gosto disso, sabe por quê? Porque parece que é só a geometria que tem problemas. Parece que os outros assuntos, os professores estavam suficientemente capacitados para trabalhar. Então, eu acho que isso não agrega, do meu ponto de vista, esta qualificação. Mas eu entendo, e acho que é um trabalho muito importante, porque foi ele que detonou. Mas depois que uma representação entra, gente, tem que ter um esforço, sabe? Tem que ter um esforço para a gente convidar, é por isso que eu falo, a pensar, não é a repensar. Coisa séria, e eu vou pedir para a Célia me corrigir, tá bom? Porque eu não sou historiador, tá certo? Olha, eu convivi muito com a Pavanello, na época que ela estava fazendo tese. Eu sou até cria dela, ela era monitora da SEMP e eu era o professor da rede pública. Eu queria que você me corrigisse, que o trabalho dela não olha para a matemática moderna, olha para a matemática moderna de gringolano, tá? Não pega aquela primeira década da matemática moderna. Esse livro do São Jorge é uma preciosidade, eu acho, né? Só que como ele vira um sucesso editorial, começa a ter uma produção de suposta matemática moderna que vai perdendo as coisas no meio do caminho. Eu entrevistei o São Jorge e ele falou, né, o quanto que ele estava sendo copiado e mal copiado. E o que aconteceu com ele é que a própria editora dele começou a copiar mal ele, para competir com os livros de baixa qualidade que ostentavam matemática moderna. O que ela pega é isso que você falou, 75 em diante tem um abandono. Então a geometria, é impressionante os números que se apresentam aí. 70%, 60% de geometria. A geometria vai para o final do livro e ela vai sendo esvaziada. Aí não dá tempo. E aí acaba os professores não têm formação. Eu fiz bacharelado na USP. Eu não aprendi geometria no bacharelado. Tá? Tudo que eu aprendi foi depois, né? Então o professor não tinha uma boa formação de geometria, tinha uma formação assim, tipo prescritiva de nomes, de figuras e de demonstrações que você decorava. Alguém ontem falou, né? Se decorava demonstrações, né? Então se esvaziou muito, bastante a geometria. Então eu acho que esse trabalho da Pavanello, ele aponta essa faixa assim, dos 75 em diante até anos 80, né? Aí sim, é um abandono. Não o que aconteceu na Bahia. Na Bahia espalhado, eu e o Mendes andamos pela Bahia toda, a gente disputava espaço que a gente não conseguia conquistar, que eram os livros da Marta, nos anos 90, né? E é uma coisa impressionante. Agora, o outro detalhe que eu queria colocar, para todo mundo pensar, é o seguinte: geometria das transformações é muito difícil de você fazer avaliação de larga escala. Então, começa a se privilegiar conteúdos que podem cair numa avaliação de larga escala. Isso acaba indiretamente determinando o currículo implementado. Eu queria que, se você pudesse colocar alguma coisa a respeito. Eu acho que é isso mesmo, eu concordo com você, né? Por isso que eu falo, existem momentos, né? Assim, na década de 30 foi o nascimento, 60 foi o auge, 70 nós estamos em um outro momento, né? E eu acho que talvez não é nem tanto o artigo, é que as pessoas extrapolaram, ficou assim, o abandono igual ao movimento, igual às transformações. Então, a gente escuta muito isso, né? Que o abandono se deu, e se deu porque estava proposta as transformações, estava proposta, mas elas nem fora a Bahia, né? A gente, na Bahia estava, né? Mas fora a Bahia, onde é que ela estava? Nos apêndices, né? Quer dizer, ela pouco espaço ganhou. Então, assim, e aí fica pondo culpados, né? Aquela coisa, quem é o culpado, né? Precisa arrumar um vilão. Então essas coisas são mesmo muito delicadas, né? Mas uma coisa que, não sei se te responde, eu acho que realmente, né? Eu até olho, hoje eu olho esses livros, eu sou professora de álgebra linear, não é fácil esses conceitos, gente. Não é fácil, entendeu? O livro do Catunda. O meu curso de álgebra 1. Nossa. Para entender a álgebra 1 da universidade, eu usava o livro secundário Catunda. Então assim, eles foram muito ousados e tudo mais, né? Mas enfim, acho que tem muitas questões aí. Agora, uma questão que eu sempre fico pensando, não com essa abordagem, mas, por exemplo,
as simetrias, que hoje está muito presente nos anos iniciais, né? Elas não estavam sempre presentes. Eu não sei quando é que elas aparecem, precisa ter estudo, não conheço nada ainda, né? Mas eu acho que assim, pode trazer as transformações, mas o problema é como é que você vai abordar, né? A abordagem com uma estrutura e etc. Os livros das simetrias não são apresentados como transformações. Não são, né? Elas ficam Aliás, discussão entre uma certa confusão entre isometria e simetria. Já tem ali umas coisas que é isso, elas são apresentadas como transformações geométricas e ainda há uma certa ambiguidade na conceituação do que seria uma isometria e uma simetria. E eu queria muito entender por que elas começaram a aparecer. Não sei o que motivou, não sei se dá para a gente entender, né? Mas é isso, eu também acho que, assim, imagina pensar numa avaliação de a gente está fazendo geometria das transformações. Tem orientando fazendo esse estudo. Ah, é? Muito bem. Um orientando meu está fazendo esse estudo. Ai, ela falou que... Quem falou? Só um minutinho, pessoal, senão a gente vai acabar se perdendo de novo. Eu vou abrir para a última pergunta, tá? E a gente vai encerrar e depois a gente pode continuar as trocas ali no café. A gente tem um período longo de café, então a gente vai continuar as trocas ali, tá bem? Não. Eu escrevi antes do bigode. Então, eu só queria fazer uma consideração. Primeiro, só te informar aos colegas que a editora Santilano, aquele pastor que nos falar, ela tentou adotar um livro espanhol dos anos iniciais. Traduziu do espanhol para o português e pôs lá no mercado, foi um fracasso, eles estavam tentando entender como é que consertariam essa coisa que eles fizeram. Bom, eu queria antes falar, dizer que, para as pessoas que estão aqui, que eu sou amigo, amo a turma do Gemate, Wagner, Cristina, Sérgio e tudo mais. Mas como alguém que pesquisa ensino-aprendizagem, eu discordo veementemente de uma postura de vocês enxergarem coisa positiva no movimento da matemática moderna. Eu sou realmente absurdamente contra essa perspectiva. Eu vou te falar uma coisa prática. A minha colega Maria Cristina, que dá a História da Matemática na nossa instituição, quando de um aluno estava lendo um texto meu, falou, você está falando da matemática moderna, o movimento da matemática moderna aqui, mas eu achava que era uma coisa muito legal, que era no curso de História, a professora Maria Cristina falou que era legal. E eu falei, foi um lixo, foi horrível, eu discordo da colega Maria Cristina. Então, tem efeito. Então aí eu estou falando isso, porque a questão, olhando a perspectiva do aluno, esse movimento da matemática moderna, para mim, foi o pior coisa que foi, que para mim foi uma coisa terrível. Respingou um pouquinho de mim na escola e eu sofri com ele, não gosto. Então, mas aí tem uma coisa que eu acho que talvez fosse interessante falar para o movimento da matemática moderna. Eu acho que tem 3 grandes projetos que interessaram muito aos matemáticos. O projeto de Euclides, lá na Antiguidade, da axiomática dedutiva inicial. O projeto Hilbert, que começa com a ideia curada. E o grupo Bourbaki. Esses 3 projetos, eles interessaram muito ao matemático e fizeram muito bem a eles, porque eles estão usando isso até hoje. Mas, da minha perspectiva, nós temos que quebrar esses 3 projetos, porque eles estão na formação de professores, que hoje o que acontece? Você estuda na formação de professores na universidade a matemática acadêmica. E aí você sai e vai para a escola e isso não presta para nada. Do outro lado, você tem o estudo da Faculdade de Educação, que dá ao professor um conjunto de teorias educacionais que ele também não sabe de que ele faz isso. Então, esse professor chega na escola, eu estou usando um termo que o resultado é, deixa eu lembrar, o professor adquire um transtorno bipolar de formação. Ele chega com essas 2 coisas separadas e não sabe o que faz. E esse é um dos grandes fracassos. Enquanto a gente não atacar isso, a gente não vai resolver o problema. E onde está isso? Aqui dentro da academia. Nós temos que começar por aqui. Primeira coisa, nós temos que voltar a falar a partir da escola. A academia fala de costas da escola. A gente fica falando de didático, de pesquisa, a gente não considera a escola. E isso nós estamos começando a fazer.
na Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós vamos comprar muita briga para isso. Não vai mais tomar fim de fazer isso. Mas, professor, a pesquisa de vocês, obviamente, é seríssima, né? É o viés, mas no final é a alegria que eu não gosto. Entendeu? Quer dizer, eu não cutuquei nem um pouco você, né? Você continua. Nada que eu mostrei, você pode tirar que é uma coisinha boa. Obrigada.